olha para isso aqui. Isso aqui é real. Tá? O cara capturou esse ser aqui, ó. Nós vamos falar sobre os eventos apocalípticos, sobre o fim dos tempos e sobre uma conspiração absurda que colocaram na sua cabeça para você não acreditar nisso aqui, ó. Para você ridicularizar isso aqui. E não só ridicularizar isso aqui, mas também para você ridicularizar isso aqui, ó. Ok? As pessoas gostam muito de ridicularizar isso aqui, ó. Elas não começam a pegar os dados científicos e colocar provas se de fato o modelo se assemelha a isso aqui ou o modelo que ensinam nas escolas. Mas é pré-programado na sua cabeça, desde criancinha, e eu passei por isso na escola, que quando falam sobre esse modelo aqui, falam que os navegantes, eles acreditavam que quando chegava na borda da Terra, a água despencava. E todo mundo começava a rir, o professor de geografia começava a rir. Eles colocam isso aqui nessa cabeça como uma questão aí de engraçado, uma coisa cômica. Mas eu vou ser bem sincero com você, se você não acredita nisso aqui, você não é cristão de verdade. Porque quem acredita no Big Bang não é cristão, nunca foi cristão. O cara que acredita no Big Bang acredita naquela aquela escolha, aquelas múltiplas escolhas impossíveis de acontecer, os eventos mais impossíveis de acontecer que dão origem à vida, mas a pessoa não crê no Pai, mesmo mostrando o design inteligente por trás disso. Então, você precisa para esse vídeo, pelo menos, aceitar isso aqui. Você não precisa gostar, você precisa aceitar isso aqui. Porque é dito na Bíblia que existem múltiplos céus. E isso é falado na Bíblia diversas vezes, ok? Se você pegar uma Bíblia que não foi adulterada por nenhum padre, pastor, mas uma Bíblia verdadeira, é dito que existe céus. Céus, não céu, ok? Então existe céus. E é por isso que eles removeram o livro de Enoque. Poxa, mas o livro de Enoque é um livro judeu. Pois o cara falava de Cristo. Não com as palavras Jesus Cristo ou Yahushu, mas falava que havia um Messias. Ele descreveu o funcionamento do universo. Ele descreveu o funcionamento dos céus. Enoque. Não está na Bíblia. Por que será? O cara mais científico da Bíblia, na minha opinião, tá? Então eu vou falar para vocês hoje sobre esse ser aqui, ó. Esse ser foi capturado, ok? É um ser real. Antigamente, as pessoas antigamente colocavam um cinto por cima do umbigo, ok? E o quadril do cara tá mais ou menos aqui, ó. Então o cinto tá um pouquinho acima do umbigo. E aqui embaixo é o joelho, ó. Isso aqui, ó, eu posso te falar com toda a sinceridade do mundo, que tem por volta de 1,10 m a 1,20 m. Desde da cintura, um pouquinho acima do umbigo e até um pouco abaixo do joelho, 1,10 m a 1,20 m. E ele tá pegando aqui, ó, na pata desse bicho, só que a pata vai um pouco mais alta, tá? Talvez esse ser tenha por volta de 1,50 m esticando aí suas patinhas aí. Mas olha só, esse ser aqui, ó, tem por volta de 1,10 m a 1,20 m. Olha o tamanho desse ser aqui. Esse aqui é um insectoide. Você vê muito isso nos filmes de MIB, Homem de Preto. Você vê nos filmes Alien, tudo insectoide, insectoide. Por que eles colocam para você, eles empurram para você tanto essa questão de insectoide, para tudo quanto é lado insectoide. Guerra nas Estrelas, insectoide. Por que eles colocam isso para você? Isso tem um motivo. E esse motivo é isso aqui, ó. Ok? Por que isso aqui? Isso aqui tá aqui à toa? Não. Isso aqui, ó, é um portal que faz com que seres possam ir e vir, tá? Desses firmamentos. Porque é dito na Bíblia que existem céus. Enoque descreve que existe de 7 a 10 céus, ok? Os judeus também, de 7 a 10 céus. Não sei se é 7 ou se é 10, aí tem uma informação que está faltando. Mas que são de 7 a 10 céus. E o próprio Criador disse que ele separou a luz das trevas. E o Enoque diz no livro dele que existe firmamento de trevas, ok? Só para te avisar. Então acontece o seguinte, para você poder entender aqui, ó. Não me parece que esse ser aqui é normal. O que é isso aqui? Isso aqui é um gafanhoto. Humberto, mas o gafanhoto é um animal que é praticamente um dedo seu, né? É um dedo seu. Como é que pode um animal desse tamanho? Deve ter uns 10 quilos isso aqui. Como é possível? Pois é, me parece que isso aqui, ó, isso aqui é uma foto antiga. Me parece que isso aqui escapou de algum lugar, ok? Nossa, mas parece aquelas vídeos de conspiração. Não, não é. Olha só. Isso aqui, ó,
Deixa eu mostrar para você, tem que pegar uma imagem mais atual. Isso aqui, ó, foi uma foto que foi vazada, não posso afirmar ser verdade, de um elo metálico que foi encontrado no Egito, ok? E esse elo metálico, aparentemente pelas escrituras, parece que os seres podiam ir e vir. Não os seres humanos, mas os deuses, tá? Os seres humanos eles têm limitações. Mas parece que eles podiam ir e vir através desses portais. Eles não vinham como nada, eles atravessavam para cá através desses portais. E aí, o que a boa e velha mídia faz? Tenta ridicularizar tudo. Colocam portais em desenhos, filmes, seriados, tudo para você começar a acreditar. Eles criam um efeito MK Ultra. Você começa a achar isso aqui graça. Acha legal, isso aqui não é legal. Isso aqui está trazendo uma coisa terrível para cá, ok? E aí eles usavam isso aqui lá no Egito. E acontece o seguinte, deixa eu pegar uma imagem aqui. Isso aqui é uma restauração do Egito, do passado. Não posso comprovar que é verdade, como tudo aqui é especulação, porque parece que eles escondem informação pertinente, deixa só as porcarias pra gente, a gente tem que pegar os fragmentos. Mas, aparentemente no Egito tinha muita água, ok? Muita água, uma tecnologia avançada, porque essas torres aqui até hoje não conseguem construir, em pleno 2019. E acontece o seguinte, olha só, tá vendo isso aqui? Esse aqui é aquele portal. É esse portal que eu falei pra você aqui, ó. Tá vendo? Esse portalzinho? É esse portal aqui, ó. Então eles usavam no Egito. Por que você acha no Egito, por exemplo, que no Egito tinham deuses? Né? Homem com cabeça de cachorro, seres como esfinge. Como é que esses seres existiam? Então, acontece o seguinte, esses eram os famosos deuses do passado aí, ó. Eles vinham através desse portal, ok? E acontece o seguinte, os próprios egípcios, eles tinham o conceito que a Terra tinha uma abóboda. Os próprios egípcios, que é o mapa deles, do mundo. Que eles não conseguem sair aqui. Então, estão presos por uma abóboda. É o mesmo conceito, tá, de Enoque, ok? Tem uma abóboda também. E acontece o seguinte, eles tinham isso aqui, ó. Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para trazer seres para essa dimensão, para trazer seres que estão aparentemente num firmamento acima, não sei qual nível acima, para trazer para cá, através desse portal. Aparentemente o ser humano não consegue atravessar isso aqui, porque é dito que os caras que atravessam isso aqui não conseguem chegar vivos, não voltam mais vivos, mas os seres de lá conseguem atravessar para cá. E aparentemente tem um ser inteligente aqui atrás, que é chamado de Abaddon, que é uma entidade demoníaca, senhor dos insetos, ok? Senhor dos insetos. E aqui vai o porquê eles colocam para você, filmes de insectoides, Alien vs Predador, insectoides. Por que eles batem um martelo no insectoide? Porque esse senhor aqui é o senhor dos insetos, ok? E ele envia a sua tropa para cá. E por que eu estou falando isso para você? Qual é o motivo que eu estou falando isso para você? Porque se você pegar as notícias, você vai ver que pelo mundo inteiro, ok? Está acontecendo infestações de gafanhotos, insectoides. E se você começar a raciocinar, você vai perceber que as criaturas do Criador são criaturas delicadas e que elas não se multiplicam assim tão facilmente. Então quando você vê uma cidade infestada de gafanhotos, você tem que perguntar, peraí, como é que esses gafanhotos se multiplicaram a esse ponto, ok? De estarem aos milhares, e como é que ninguém percebeu essa multiplicação? Como é que esses gafanhotos que estavam se multiplicando aos milhares não foi percebido comendo as vegetações? E como é que eles apareceram de repente? Como é que simplesmente, do nada, uma cidade inteira é devastada pelos gafanhotos? Pera aí, eles partiram de um ponto para a cidade? Que ponto que é esse que eles partiram? Porque não está descrito. As pessoas simplesmente relatam que os gafanhotos aparecem na cidade. Tá entendendo o problema disso? Então aqui, ó, a gente tem uns vídeos aqui, ó, que eu queria mostrar para você aqui, ó. Olha só. Isso aqui foi na Arábia Saudita no final de 2018, tá? Olha só. O cara simplesmente aqui, ó, isso aqui é tudo gafanhoto, ó. Você não consegue nem ver a cor do chão que é azul. Tudo gafanhoto. Aí o cara vem aqui, ó. Olha só.
Ele tira gafanhoto aqui, ó, olha aqui, com a mão. Olha com a aparência de pá, tirando o que? Gafanhotos. Isso aqui, ó, é aos milhares. De repente invade uma cidade, você não sabe de onde veio o gafanhoto, você não tem histórico de como que eles conseguiram sobreviver a esse monte sem que as pessoas soubessem. Eles simplesmente aparecem, esses gafanhotos. E aí entra aquela velha e boa questão, como eles aparecem? Aí você começa a estudar a mitologia antiga e você lembra dos seres que eles se comunicavam, os antigos deuses. Por que o Criador falou com a gente assim, não comunique com deuses, com D minúsculo, eles não são Deus. Não fale com essas entidades, porque tem um motivo. E o Senhor dos Insetos aparentemente está em outro firmamento, ok? Quando acontecer o Apocalipse não vai existir mais o mal, só para lembrar, mas existe, ok? E eles faziam esse tipo de portal. Esse Senhor do Inseto passava conhecimento, passava segredos sobre o mundo, sobre o funcionamento do universo, passavam conhecimento para medicina avançada, conhecimento sobre a construção das pirâmides. Isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Isso aqui não dá para fazer hoje em dia. Tem construções que são monolitos, é impossível hoje de ser refeito. Mas no passado faziam com muita facilidade. Então esses seres passavam conhecimento para eles. Ok? Não tinham redes elétricas, Wi-Fi, não tinham o que a gente tem hoje, mas tinham conhecimento suficiente para criar isso aqui. Ó. Uma tecnologia avançada. Inclusive, Nimrod também tinha uma tecnologia muito avançada. E acontece o seguinte. É dito no Egito que também teve praga de gafanhotos no passado. Grande praga de gafanhotos. Como é que você acha que eles vieram? Como é que você acha que eles vieram? Não só é necessário um portal. O Criador ele pode enviar o que ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. Mas para o ser humano fazer uma façanha dessa, precisa de um portal. Ok? E acontece o seguinte, vamos lá que você vai entender. É dito pra gente, sempre eles passam o filme de MIB, eu até tenho uma foto do MIB aqui, ó. Eles ridicularizam. Se você assistiu o MIB no passado, tem umas formigas gafanhotas lá no MIB que eles ficam tomando café, eles adoram café, eles são seres engraçados no MIB, ok? E aí, isso aqui ó, é feito para te ridicularizar, para você ver esse ser aqui, ó, pra você achar engraçado. Por quê? Porque quando você vê a notícia dessa aqui, ó, o que a pessoa vai falar? Ih, prenderam aquele bichinho do MIB. Ih, isso aí é fake. Isso aqui saiu no jornal, nos jornais mais conceituados da época. Só que aí, como vem o bom e velho exército, confisca tudo. Mas saiu no jornal. O cara simplesmente pegou aí um bicho desse tamanho. Agora, como é que eles conseguiram pegar um bicho desse tamanho? Isso aqui ó, só pode ter vindo do Senhor dos Insetos. E como é que o Senhor dos Insetos trabalha? Com o portal. Curiosamente, uma foto vazada de um portal que foi descoberto em 1917, lá no Egito. E essa imagem aqui de 1937, né? Aparentemente parece que eles conseguiram fazer o portal funcionar, né? Que até saiu um negócio desse. E aí eu te falo o seguinte, olha só. Eles ridicularizaram isso aqui com o cinema, tá? Quase qualquer filme de espaço tem um portal desse. Quase qualquer filme do espaço. Sempre tem um portal para atravessar. Isso aqui é a ficção imitando a realidade. Só que eu queria te mostrar uma coisa. Olha só, isso aqui ó, é o acelerador de partículas. Que aparentemente existe um acelerador de partícula em cada continente, ok? O que é um acelerador de partícula? Vamos ver o que é um acelerador de partícula? Olha bem essa imagem aqui. O que isso aqui parece? Eu acho que isso aqui parece isso aqui, ó. Olha bem esse portal e olha bem isso aqui. Tá me parecendo um portal também. Se eu não consigo pensar em outra coisa, me desculpe, mas tá parecendo um portal. E olha como é que isso aqui é feito. Isso aqui é feito numa cidade inteira. Tem 100 km de comprimento. Ah, mas eles pegaram vou pegar o controle aqui. O portal tá aqui assim, ó. Ele funciona aqui assim, ó. Ok? Eles pegaram o portal e colocaram assim, ó. Deitaram o portal. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é um portal. O tamanho disso aqui. Pois é. Imagina os seres que podem sair daqui, ó. Seres colossos, né? Seres imensos. E aí, essa é a empresa que aparentemente mexe com o acelerador de partículas. Olha o nome dessa empresa aqui. CERN. Olha a logomarca dessa empresa. 666. A empresa tem a logomarca 666. E olha que interessante essa coisa aqui. A estátua
que está na frente dessa empresa era a deusa Shiva, deusa da destruição. Então os caras me constroem um acelerador de partícula, colocam como fronte da sua empresa a deusa da destruição e a logomarca 666. O que você acha que vai vir daquilo ali? O que você acha que vai aparecer disso aqui, ó? O que você acha? Você acha que vai vir boa coisa? Porque no Egito Antigo também faziam isso, tá? Esses povos pagãos. Só que eles faziam um portal aparentemente pequeno. O que pode sair daqui? Eu imagino daqui. Eu acredito que grandes insetos, alguns seres que são até assim, a gente considera como ET, mas são demônios, seres demoníacos. Agora você imagina o que pode sair daqui. Então eu digo para você o seguinte, que eu acho importante eu ressaltar isso para você. Olha só, isso aqui são infestações de gafanhotos também. Isso aqui é cobrindo a árvore. Isso aqui é importante eu falar para vocês, ó. Olha só, isso aqui está cobrindo a árvore. Se não me falha a memória, como sempre a internet para de funcionar nessa hora, né? Mas aqui é uma árvore, ok? E o cara pegou uma pá. E tá tirando, ó, os gafanhotos da árvore. Cobriu a árvore inteira aqui, ó. O cara tá tirando os gafanhotos com a pá, ó. Olha só. Ele pega a pá lá, tira os gafanhotos, ó. Agora, por que, aparentemente, essa é a pergunta que você tem que chegar. Por que esses seres estão aparecendo? Vocês não sabem de onde vem, não sabem como eles se reproduzem nesse volume, não sabem como eles conseguem se alimentar sem que as pessoas saibam desse volume, eles simplesmente aparecem. Por que esses seres aparecem? Será que eles são as pragas do Apocalipse? Não, na verdade não são. Porque é dito que os gafanhotos que vieram sobre a terra foi concedido poder como de escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordem para não causar dano nem na relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, e também nem aos que tiveram o selo do Criador. Então esses seres eles não podem causar dano à natureza. Eles têm poder como de escorpiões da terra. Insectoide com finco de escorpião. O que você acha? Ficção imitando a realidade. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Esses seres aqui, ó, isso é a vantagem no Brasil. Também teve infestação de gafanhoto no Brasil. Eles comeram todas as plantas. Eles estragaram as árvores, a plantação. Então, eles não são os mesmos gafanhotos da Bíblia, tá? É importante dizer isso, que olha só, os gafanhotos têm aspecto que faziam lembrar de cavalos. Cavalos. Isso aqui, ó, faz lembrar de cavalo, porque ele anda com as patas da frente e as patas de trás. É um quadrúpede isso aqui, ó. Como um cavalo, ok? Isso aqui não é à toa que existe, não, tá? Então acontece o seguinte, é importante dizer isso para você. Esses seres, tá? Eles aparentemente estão sendo libertos através dos senhores, dos insetos. Isso existe, é considerado como mitologia antiga, mas a mitologia antiga foi encontrada também aqui, ó, lá no Egito, né? Deixa eu pegar aqui, encontrado no Egito, né? De repente tem um fundo de verdade. Só que esses seres aqui que estão aqui, ó, aos montes, ó, o cara limpando isso aqui, ó, com uma pá, ó, o cara tirando as coisas com uma pá. Esses seres aqui, ó, ainda assim não são seres do Apocalipse. Eu acredito, eu sou uma pessoa humana, eu posso até estar errando em falar isso, mas eu acredito que eles fazem isso aqui, ó, para te confundir. Porque vai virar o julgamento do Criador, Deus, cujo nome hebraico é Yahweh. Virá o julgamento do seu filho, que virá com a espada para julgar o mundo, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. O que eles fazem? Eles criam o aspecto chamado desinformação. Eles informam para desinformar. Você acha que esses gafanhotos aqui, ó, são as pragas do Apocalipse? Muitos canais no YouTube, muitos, falam que isso aqui são uma praga do Apocalipse. Eu já me confundi com isso, eu não posso julgar ninguém. Eu já me confundi com isso aqui também. Só que, quando você vê os gafanhotos que faziam lembrar cavalos, ok? Não são seres pequenos, não. Talvez isso aqui, ó, tenha sido um filhote que fugiu, tá? Talvez isso aqui cresça e fique o tamanho de um cavalo, como é dito na Bíblia. Foi pego, ó, formato com o rosto parecido com o do ser humano, ó, com dentes. Olha só isso aqui é os dentes dele, parece o rosto humano, tá? Então, assim, me parece que isso aqui ainda vai acontecer, tá? Será muito pior que isso aqui, ó. Muito pior que isso aqui. Mas me parece que eles estão soltando esses seres para confundir os cristãos. Como assim, Humberto?
fim do mundo em 99, fim do mundo em 2013, fim do mundo em 2017. Cada hora inventa um tal de fim do mundo. E aí acontece, as pessoas elas começam a cair no descrédito. Elas começam a desconfiar das profecias da Bíblia. Olha, bolas, como é que tá falando que tem gafanhoto, ano após ano tem gafanhoto e simplesmente não vê o fim do mundo? Porque não são os gafanhotos corretos. Não são. Os gafanhotos corretos têm tamanho de cavalo. Eles têm aqui, ó, foi lhe dado poder como de escorpiões. Olha que é o finco do escorpião. Ok? Com o rosto humanoide. Aqui não está mostrando. São como quadrúpedes. Ok? São seres com a carcaça assemelhando a armadura de ferro. Acho que de ferro mesmo, né? Se não for ferro, aqui eu acho que é bronze. As armaduras de ferro, tá? Então você vê que é bem diferente esse ser aqui desses seres aqui, ó. Ok? Então, na minha opinião, eles estão criando a desinformação para você confundir a informação, começar a acreditar que está vindo o final do fim dos tempos e você começa a surtar, ficar doido da cabeça, porque quem que não vai surtar com o fim dos tempos? Quem que não vai ficar louco com o fim dos tempos? Ok? E aí passa o evento, você fala, poxa, eu fiquei doido à toa e simplesmente vou parar de acreditar nessas coisas. E aí, isso aqui ó, a informação veio a calhar na hora certa. Isso aqui, ó, fez com que você desacreditasse na Bíblia. E aí tem que vir alguém como eu falar para você a verdade sobre portais que existiam no passado, seres que atravessam esses portais, como dito, eram antigos deuses com D minúsculo, ok? Senhores dos insetos. Não é à toa que você vê inseto pro mundo todo aí. Aparentemente também tem essa de partir pelo mundo todo. Vale lembrar que o que existe hoje no mundo, o exército há 50 anos avançado. Então, assim, aparentemente, esses seres são reais. Então, ainda virá os gafanhotos do Apocalipse. Esses não são os gafanhotos. Isso aqui é feito para te enganar. Porque eles comem, tá? Eles comem as árvores, as folhas das árvores, as frutas. Os gafanhotos não vão comer. Esse ser aqui, ó, ok? Não me parece que gosta de comer folha de árvore, não, tá bom? Inclusive, tem um pouco de semelhança com isso aqui também. Eu queria falar sobre isso, mas eu vou deixar para uma outra hora, tá vendo? Isso aqui, ó, comprovado, saiu no jornal. Então, o que eu quero falar para você para a gente poder concluir isso aqui? É dito na Bíblia, é importante eu falar isso, tá? Porque não adianta eu te informar sem lhe dar uma solução. É dito o seguinte, ó. Contudo, eles receberão ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em seus frontes. Então esses seres aqui, ó, imensos aqui, isso pode ser um filhote, tá? Esses seres aqui, ó, que eu não sei qual é o formato deles, eu acredito que seja mais ou menos isso aqui, ó, não poderão causar somente aqueles que haviam provocar dores, não poderão causar dores ou atormentar você se você tiver o selo do Criador. Esses seres existem para punir os ímpios, tá? Isso aqui existe para punir os ímpios. Eu não quero nem imaginar como é o inferno, sabendo que esses seres já podem vir para cá. Não quero nem imaginar. Então esses seres eles existem para punir os ímpios, ok? Se você tiver o selo do Criador, como é dito na Bíblia, eles não afetarão você. É claro que vai dar um puta medo, você vai se borrar todo. Se você ver um bicho desse aqui, você vai se borrar todo, mas eles não poderão fazer nada com você. Pelo menos isso. Então, assim, qual é o conselho que eu te dou? Meu irmão, eu não sei quando vai ser o fim dos tempos. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos. Eu te garanto que em 50 anos não passa. Porque se esses seres não vierem nos atrapalhar, vai vir inteligência artificial, que já diz que quer dizimar a raça humana inúmeras vezes. Então, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Mas se eu pudesse dar um conselho para você, qual que seria o conselho? Eu pegaria a Bíblia. A gente está um pouco sem tempo. Então, lê Mateus primeiro. Mateus não é que começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa quando Jesus Cristo não está mais aqui. Mas começa em Mateus. Começa a estudar Mateus. Depois que você terminar de Mateus, o Novo Testamento, você começa a estudar ele, termina ele. Quando você terminar, você volta para o Antigo. É mais fácil entender Mateus primeiro. Comece a estudar, praticar o que Cristo fala. Lá está escrito como é possível para ser salvo. Começa a orar todo dia, de noite. Começa a orar para o Criador. Pedir perdão pelos pecados. Começa a mudar você mesmo. Pensa. Se não for pelo amor, é pela dor. Pensa os seres que aguardam os ímpios.
Pensa, quando você for cometer uma iniquidade, pensa nos seres que podem te aguardar. Isso aqui vai ser um forte estímulo para você não pecar. Porque se esses seres existem para punir os pecadores, eu não consigo nem imaginar como é o inferno. Então, eu digo para você o seguinte, mais do que nunca, pensa na sua salvação. Mais do que tudo. Mas não se desespere, porque o que eles querem, o que essas pessoas querem é nos desesperar, é jogar alarmes falsos, canais no YouTube, eu não vou dizer quem, mas canais no YouTube fazendo vídeos sobre isso, como se fosse o fim dos tempos. Não é um canal só não, é vários canais falando isso aqui, ó, como se fosse o fim dos tempos. E não é, okay? Ainda não é, porque não é. Está dito aqui também, ó, que olha só, para esses gafanhotos virem, ok? Assim que ela abriu o poço do abismo, saiu dele fumaça, como de colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Então, o céu tem que escurecer. Ele tem que ficar totalmente negro, mesmo com a presença do sol. E o céu está claro aqui. Então, não deixe ser enganado pelos eventos, porque ainda não é o evento. Ainda não é. E há tempo para você se preparar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para construir um bunker. Cara, se for o fim dos tempos, você não precisa de um bunker. Você precisa de uma Bíblia. E estudar sobre a Bíblia. E toda vez que você for cometer algum pecado, lembra dos seres que podem te aguardar lá no inferno. Pelo menos eu penso assim para não cometer pecados. Tá vendo? Lembra disso aqui? Aí você fala, talvez não compense eu mexer com o pecado. Vigiai. Porque você não sabe que dia ou a hora que virá o Criador. É importante que você esteja aí puro. Então, essa é a dica. Compre uma Bíblia. Essa aqui é a Restauração das Escrituras, o verdadeiro nome. Eu gosto da King James antiga. Eu gosto dessa Bíblia aqui. Qualquer Bíblia é importante, vale, se você tiver alguma Bíblia. Mas se tiver algum dinheiro, compra aí o verdadeiro nome e a King James junto. Porque essa aqui está em hebraico, português e hebraico, um pouco difícil de entender. Mas a King James está mais fácil, versão para estudo antiga, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Não se alarmem, porque isso aqui, ó, esses seres aqui, ó, tá? Que já foram capturados, não são os mesmos seres que estão no noticiário. Então, isso aqui não é um sinal do Apocalipse, ainda não. É só você ler a Bíblia com minúcia, com atenção, que não são os seres, eles fazem isso para nos enganar, ok? Mas, independente disso ou não, eu aconselho você a se aproximar do Criador a partir de agora. Tudo bem? Então é isso. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volto. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal. Se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, que é como eu dou aulas por aí. Tudo bem? Então é isso. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volto. Forte abraço. Ah, não esquece, se aproxima do Criador. Mesmo que você não queira ler a Bíblia, você não precisa da Bíblia para ser salvo. Você pode simplesmente se aproximar do Criador com a sua própria fé e com a sua própria oração. Comece a praticar a partir de hoje, tudo bem? Então é isso, vou ficando por aqui. Forte abraço.